Então, mais uma vez, obrigado, Vila, pela oportunidade de bater um papo sobre esses temas tão importantes que o Brasil e o mundo têm que cuidar com carinho, né, com atenção. A transição energética é um dos pontos cruciais para a gente, né? E eu começo tentando explicar um pouco o que ela é, segundo a minha visão, e uma das coisas que eu vejo o pessoal falar por aí, e aí eu vou fazer várias provocações aí, por isso que eu comentei que seria bacana vocês de fato, né, Aham, interagirem, né? Porque é o seguinte, com transição certeza. energética, uma das coisas que o pessoal tem dito assim, de uma maneira, na minha opinião, equivocada, é que ela está sendo feita para salvar o planeta. O planeta não vai ser salvo de nada, não. No máximo, se a gente conseguir fazer essa proposta que a gente está querendo fazer, a gente vai salvar a humanidade, olhe lá, né? O planeta se aquecer, algumas espécies vão ser extintas, a nossa talvez, ou dificultar muito a vida por aqui, mas o planeta continua como está. A transição energética ela é proposta, né, e o aquecimento do planeta é discutido, e a teoria que a gente tem por trás disso é a seguinte, né? É muito semelhante ao carro quando a gente deixa ele no sol quente. O que acontece? Né? A luz do sol entra no nosso carro e aquece o nosso carro, e o infravermelho, que é a luz do calor, não tem mais dificuldade de escapar do vidro do carro. O gás do CO2, o hidrogênio, ou desculpa, a água, né, o vapor de água quando está no ar, o metano, sulfatos, nitrogenados, diversos gases que a gente joga para a atmosfera, o que acontece? Eles funcionam como uma camada muito parecida com o vidro do carro. A luz do sol entra, mas quando a Terra aquece por conta da luz do sol entrar, esses gases eles bloqueiam a luz, né, por vibração. A luz passa, a infravermelha passa no mesmo modo vibracional desses gases na atmosfera, então elas vibram e depois reemite essa energia para dentro da Terra, então dificulta o esfriamento da nossa Terra. Como é que a gente joga esses gases na natureza? Isso acontece naturalmente, o planeta já faz isso, né? Mas a gente também faz, e faz isso em vários locais de forma muito prejudicial. E aí o cara fala assim, pô, mas você tá poluindo lá na China, né? Aí essa história da gente ter uma emissão localizada, né? Não, o planeta não entende esse negócio de fronteiras. Se você poluir os rios, os oceanos, né? Que depois acaba. Se a gente jogar lixo no chão, vai para o rio, depois vai para o oceano. O oceano ele tem uma conexão muito viva, né, ao longo do planeta todo. Correntes de convecção pela água é fácil de entender, mas pelo ar também, né? Você tem assim um fluxo gasoso, né? A própria questão das tempestades, furacões, é o movimento desses gases, né? Nesses fluidos, né? Diversos que são aí ao longo do planeta. Então, sim, importa, cara. Se você está comprando um brinquedinho de plástico da China lá, você está ajudando, sim, a emissão de CO2, né? Não só da China, mas dos Estados Unidos, da Europa, da onde quer que seja que haja essa emissão. Hoje, quando você olha nas emissões globais do mundo, os grandes emissores são a China. E aí o que eu estou trazendo aqui não é um ataque contra a China, muito pelo contrário, tem uma grande admiração por o que esses caras conseguiram fazer, é espetacular. Fui para a China, admiro demais, o país evoluiu absurdamente, mas por outro lado essa emissão acontece. Aí o chinês fala assim, pô, mas você vai ficar julgando o que eu estou jogando na atmosfera em 2023, mas o certo é você olhar o passado, olhar todo o período histórico. Vamos olhar os últimos 50 anos. Quem são os grandes emissores nos últimos 50 anos? Aí você faz esse recorte. Os Estados Unidos é o maior emissor. E aí vai, depende da época do mundo, né, na Revolução Industrial, os ingleses, e aí vai. Né? Então é um tema muito delicado. Então, quando você faz essa análise no mundo hoje, né, você tem a China, a Ásia como emissão de 53%. O que eu quero chamar a atenção com isso aqui é com o número do Brasil. O Brasil tem uma emissão de 1,3%.
né, da emissão global do mundo. Então, se você desenhasse o mundo aí, emissões de CO2 per capita, você ia ter um mundo totalmente desconfigurado, né, com uma cara totalmente diferente do mundo que a gente conhece hoje. Sendo que os grandes emissores estão na América do Norte, na Europa. Os que vivem falando tanto como falam aí, a Europa é extremamente poluída, né? E embora a Ásia tenha uma grande emissão, metade da emissão mundial, eles são em grandes números também, a maior parte da população do mundo. Então você tem que dar uma olhada nisso aí com mais detalhe. Então depende da forma que você plotar, você pode distorcer isso aí tudo. Então só quero deixar a informação aqui para os colegas, é o seguinte, é um tema delicado, depende de quem está avaliando o discurso, e o discurso é totalmente enviesado. Vamos olhar para o Brasil, que é aqui que a gente está. Embora a gente tenha 1,3% da emissão de CO2 do mundo, né? Nós temos muito a melhorar ainda. Então vamos olhar esses pontos a melhorar. Então, o primeiro passo, antes de melhorar qualquer coisa, a gente tem que entender o que a gente é. Tá? E as nossas emissões de CO2, 49% é uma mudança de terra, manejo de terra. 25% agropecuária, plantações, tratores, etc. Né? Então eu estou falando que desmatamento e manejo de terra, pessoal, é praticamente 70% da emissão de CO2 do Brasil. E o colega quer fazer o carro elétrico. Tá? Então não é que eu sou contra o carro elétrico. Compraria um se fizesse sentido econômico agora, porque eu acho sexy, acho top, acho bom demais. Mas não é esse cara que vai resolver o problema do aquecimento global e não vai reduzir as emissões de CO2 no Brasil, que o Brasil tem alternativas como o etanol, tem várias outras possibilidades. Né? A grande emissão de CO2 do Brasil é no desmatamento, é no manejo de terra. Então isso é uma coisa que a gente tem que atentar-se muito. Mais um ponto, beleza. Se o Brasil tem ainda 18%, que foi o que eu coloquei aqui, de energia, né, que emite CO2, vamos olhar onde vem essa energia. A primeira confusão, né, eu vou chamar aqui, eu não sei para quem que eu estou conversando agora, quem está nos assistindo, se sabe a diferença da matriz elétrica para energética, né? A matriz energética engloba toda a energia que a gente tem e a matriz elétrica muito menos. Não sei se alguém queria falar alguma coisa. Não, eles são engenheiros eletricistas. Então eu vou voar por isso aqui, ó. O Brasil tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, praticamente 84% é renovável, né, base de hidrelétrica. O mundo fica lá atrás. A Europa nem se fala. A Europa quer ser o Brasil de hoje em 2050. Né? Ela quer chegar próximo dos 90%. O Brasil bateu 90 e poucos por cento há pouco tempo atrás de energia limpa, com eólica e solar, né? Por conta de diversos tópicos aí, diversas chuvas, sol, novas eólicas, etc. Né? E batemos 92%, foi espetacular. É isso que a Europa quer chegar em 2050. Então a gente está muito à frente. Isso aqui é para a gente não se olhar como vira-lata, né? Como sou engenheiro eletricista, é chover no molhado, né? Olha só, em megawatts, né? A solar é extremamente fera, muito fera mesmo, porque ela representa quase 16%, são números desatualizados, né? Esse número é maior já hoje. Lembrando só que ela entra na produção aí por volta das 6, 7 da manhã e termina 6, 7, né? 6 praticamente, ou 5 e meia da noite, 17h30, por exemplo, 10 horas de funcionamento, 11 horas de funcionamento. Então, se você pegar toda a potência e dividir pela hora que ela funciona, né, você vai ter a capacidade dela, e aí o número dela despenca. Então, embora você tenha uma potência muito alta, a energia desses caras, tanto da eólica e da solar, são reduzidas porque são fontes intermitentes. Tá? Então, o Brasil tem mesmo assim, olhando na visão lá, que é no bolo grande, né, na matriz energética que o Brasil tem, com várias fontes de biocombustíveis, gás natural, ainda o Brasil trabalha com termoelétrica carvão, né, na matriz energética. Você tem muito petróleo, você tem um pré-sal absurdamente gigante. Um só poço do pré-sal produz 12 vezes o que a gente produz de etanol por ano. Então é muita energia para a gente simplesmente abandonar. Mas, se a gente quer reduzir a emissão de CO2,
é aqui que a gente consegue ter alguma contribuição além de reduzir o desmatamento e melhorar as técnicas de manejo de terra. Mas comparando com o resto do mundo, olha só a diferença do Brasil. O Brasil é muito mais limpo, isso é um motivo da gente se orgulhar sempre. Então, falando de CO2, que parece ser o vilão aí, né? Eu não sei quanto dos colegas que estão assistindo isso aqui sabe a resposta para essa pergunta. Alguém sabe quantos por cento de CO2 a gente tem na atmosfera? Abre o microfone e diga aí. Sem googar, sem roubar. Vou chutar aqui, tá? 20%. Mais alguém? Chutem aí, pessoal, chutem. Aí, então, 18%. Ah, não. E se eu falar para vocês que é 0,04%? 421 porções por milhões, segundo o site da NASA, que é mais ou menos confiável, dá pra gente acreditar aí 0,4%. E faz esse regaço todo que vocês estão vendo aí por aí. O resto é 78% nitrogênio, 21% oxigênio e mais ou menos 1% de argônio. Tá? E quanto desse 0,04% é feito pelo homem? Então, olha só que interessante. O pessoal anti-ciência, né, eles falam, como é que você media antigamente o CO2 na atmosfera? Como é que você sabe que agora está aumentando o CO2? Então o cara pega o gás lá, pega um bloco de gelo e você... tem várias técnicas, eu trabalho bastante com materiais, você consegue pegar um gás, um líquido e medir a composição desse cara com exata precisão hoje, tá? Então se você pegar um bloco de gelo lá da Antártida, guardar ele de uma maneira apropriada, o ar que está ali preso dentro das bolhas, dentro da água, você consegue medir a concentração, fazendo análise de quando aquele gelo, de que ano que era aquele gelo, né? Aquelas dados de carbono, por exemplo, carbono 13, 12, né? Aquelas datações lá que eu não entendo muito bem, mas eu sei que elas existem, né? Analisando esse gás aqui, ó, que estava preso dentro da água, lembrando que a água absorve gás. Lembrando que o peixe só respira dentro da água porque tem ar dissolvido dentro da água, tá? Então você consegue fazer análise disso aqui. Só que essas análises eram indiretas até 1958. Essas análises eram indiretas, tá? Agora, diretamente, a gente consegue medir a partir de 1960 com sensor. E aí a gente sabe que teve um acréscimo gigante dessas emissões. A gente imagina que isso aqui tem acompanhado a nossa revolução industrial. O acréscimo do número de pessoas tem sido proporcional ao aumento de energia, e o aumento de energia, diferente do que acontece no Brasil, no resto do mundo, está relacionado com a emissão de CO2. Então, embora o Brasil seja isso aqui, o retrato do mundo não é esse aqui. O retrato do mundo é 70% produção de energia, como eu mostrei lá para trás para vocês nas emissões de CO2. O mundo emite CO2 de forma diferente do resto do Brasil. Por isso que a solução do resto do mundo não pode ser a nossa. Não faz sentido para nós. Nós faz sentido resolver a questão do desmatamento, resolver a questão do manejo de terra e resolver a questão da energia, que é 18%. Tá bom? Por isso que a solução não é o carro elétrico. A solução também é o carro elétrico. O carro elétrico é interessante, ele pode criar uma indústria interessante no Brasil, mas também, por outro lado, ele pode desindustrializar, né? Ou seja, a gente tem um problema social, né? Tentando, entre aspas, muitas aspas, resolver um problema ambiental, achando que a bateria tem uma pegada de carbono altíssima, desde o cara fazendo a mineração lá sei lá, no Brasil, pensa na Vale, os caras fazendo a mineração ali, com caminhões gigantes, máquinas gigantes, colocando em cima do caminhão, levando pro trem, de trem, vai queimando diesel em todo esse processo até no navio. Do navio ele vai até a China, aí lá o cara vai fazer todo o processo de mineração, né, de refino, transformar isso em aço, transformar isso em material de bateria. A bateria tem um alto grau de pureza, então ela é super intensa no uso de energia elétrica, e a matriz elétrica da China é mais de 70% à base de fóssil. Então você está queimando carvão para produzir eletricidade. Porque a China prefere usar os rios que tem para transportar as coisas.
né? Ela é a grande indústria do mundo. Então o veículo elétrico tem que tomar muito cuidado. Eu sou fã dele, mas com cuidado, com assim, presta atenção, ele não é o salvador da pátria. Porque no final do dia, e aí esse é o raciocínio que eu quero, a provocação que eu quero fazer para vocês aqui, é que embora a transição energética ela tenha sido roupada, né, vestida como uma redução de emissão de CO2, ela não é isso, na minha opinião. Na minha opinião, é uma dominação de mercado. Os chineses que não tinham veículos, não têm combustível fóssil, não tem petróleo, produziram veículos e dominou toda a cadeia de suprimento, onde eles conseguem produzir um veículo interessante e o mercado multibilionário, né? Trilionário dos veículos aí, como é os casos. E estão certos, estão fazendo o que eles têm que fazer, mas vender a história como uma redução de emissão de CO2 não é bem assim, tá? É sobre dominação de mercado, é sobre dominar todas essas tecnologias, tá certo? Senão as fábricas seriam localizadas nos países onde você tem uma matriz elétrica limpa, como no Brasil, por exemplo. Falando dessas energias, como vocês sabem, né, eu falei que a questão da potência e da capacidade, né, de energia, watts-hora, megawatt-hora que a gente tem produzido, terawatt-hora. Nessas renováveis, a gente tem pensado que elas têm as prioridades de entrada na rede, né, como a solar e a eólica tem, e quem tem pagado a conta da intermitência desses caras tem sido as hidrelétricas, né? E quando a gente tem produzido em excesso, as hidrelétricas saem da jogada. Quando ou seja, quando você está com solar e eólica, né, meio-dia, por exemplo, 2 da tarde, potência lá no talo, você joga a água da hidrelétrica no sorvedouro, você não produz eletricidade, e você, quando você tem ou retém, amplia o seu reservatório. Aí quando você precisa, das 5 da tarde, por exemplo, às 8, 9 da noite, aí você coloca a hidrelétrica para funcionar melhor. Essa hidrelétrica foi financiada geralmente pelo Estado, demorou 100 anos para ser pago, Itaipu acabou de ser paga agora, né? Tem inúmeros problemas construtivos de demora, impactos ambientais que são questionáveis comparados a outras frentes de energia. E como quem vai pagar a conta das novas formas de armazenamento é o setor privado, que é mais dinâmico, mais rápido, faz isso de uma maneira mais inteligente, com menos corrupção, etc., a gente tem a ideia de colocar bateria substituindo as hidrelétricas, né? Tem uma pergunta, Eduardo. Vai lá, manda ver. As hidrelétricas, elas, na questão do despacho, elas têm sentido já de maneira relevante a implementação em massa das renováveis? É isso que eu entendo, tá? Hoje a prioridade do operador nacional do sistema, né, é solar e eólica. E depois as hidrelétricas. E aí as outras entram complementando, né? Por exemplo, tem usina termoelétrica que entra só tá rodando direto, mas ela tá funcionando como um flywheel, né? Ela só tá pegando a inércia para não deixar o sistema ter esses apagões, esses picos, né, de intensidade. Então a hidrelétrica está o tempo inteiro funcionando, eles estão tirando ou não turbinas para funcionar ali. Essa é a minha leitura, tá? E essa redução em porcentagem, será que tem algum lugar que eu consiga achar? De quanto que está deixando de se gerar em hidrelétrica para compensar a geração renovável? Eu não sei o número exato, porque esse número, na verdade, é um gráfico que é igual esse que está aqui na tela. Ele oscila muito. Ele está o tempo inteiro oscilando, tá? Tá claro, né? As contas que a gente fez, na verdade foi um estudo que não foi nós que fizemos, eu fiz, né? A gente fez umas contas de padeiro, sim, mas a gente tem um estudo, eu tenho um gráfico aqui, acho que a hora que a gente terminar eu tento achar ele, se eu não tiver aqui. Mas em suma é o seguinte, custa 0,01 dólar para produzir 1 kW numa hidrelétrica. E o que se vende é que a solar fica por volta de 6 vezes esse valor. Ou depende da hidrelétrica, você vai de 0,1 a 0,6.
Depende da solar, você começa em 0,6. Então, ou seja, a solar ela já está no preço da hidrelétrica, só que o capex da hidrelétrica é gigantesco, né? Mas a conta está errada, não é 0,06 dólar por quilowatt-hora na solar. Não pode ser, tá? Porque você não está considerando, hoje quem está pagando a conta, quem está deixando de gerar, quem está tomando prejuízo é a hidrelétrica, porque não tem regulamentação apropriada ainda. Isso é uma coisa que está em discussão. O Brasil está tentando alinhar isso direitinho. Mas quem está tomando prejuízo são as hidrelétricas e estão apertando demais o governo por conta disso. O número exato é que a solar, se você coloca o custo do prejuízo das hidrelétricas na solar, a energia solar ela se aproxima de 0,1, ou seja, 10 vezes o valor mínimo de uma hidrelétrica. Então, depende de como você quer analisar, por isso que eu sempre falo o viés aí, né? Depende, eu quero olhar o mínimo da hidrelétrica, o mínimo valor, que é 0,01, para o máximo valor da solar, né? Quando eu considero o storage. É complicado, né? De avaliar. Aí, quer dizer, se você ficar olhando dessa forma, você nunca vai viabilizar a solar. Né? Então não faz sentido. Então a forma que o governo encontrou para viabilizar a solar é essa. Mas você pode, se não sei como é que quem dos colegas aqui está trabalhando com o sistema de solar, né, de instalação de placas. Eu instalei há 4 anos atrás, mandei o pedido para a CPFL que é aqui de Campinas, eu consegui na hora. Agora faz uns 3 meses que eu estou tentando habilitar as placas novas aqui na minha casa e não vai. Estou com dificuldades. Incrível, incrível. Porque as operadoras não querem deixar, né, entrar mais. Estão fazendo força aí contra. É isso que está acontecendo, né? Ou estão tendo problemas, neste caso, inversão de fluxo e tudo mais, né? Com relação à pergunta de Arthur, né? Só complementando aí do professor, realmente, né? Se a gente considera os custos reais, né? Da solar ou da eólica, custos que precisam, por exemplo, serviços ancilares, né? De regulação primária, regulação secundária, né? Realmente esses custos que deveriam ser, né, cobrados às usinas eólicas e solares, né, a geração solar e eólica, não seriam tão competitivas como atualmente lo são, tá? O sea, porque esses custos, quem está pagando, em realidade, é o consumidor, né? Ou as hidrelétricas estão deixando de ser pagos por esses custos. Então, estão discutindo-se atualmente, né, na agenda política, na agenda regulatória, essa compensação financeira que as hidroelétricas, né, deveriam receber por esse suporte de reativos, regulação de frequência e tudo mais, devido a essa grande inserção de eólica, solar e tudo mais, dessas né, usinas ou dessas fontes variáveis. E realmente, eu concordo, né, que a geração hidráulica e hidroeletricidade deve ser compensada, porque faz esse papel importante, né, de manter o sincronismo do sistema interconectado nacional. Então, esse mercado, né, de serviços ancilares deve ser próximo a entrar no Brasil, e também o mercado de potência ser separado do mercado de energia, porque uma coisa que você só garante uma determinada energia em um dado horizonte de tempo, mas você não garante potência. Então, é diferente o custo. Se você garante a potência, né, e você não tem garantia de energia, é diferente o custo. Então, essa flexibilidade das hidroelétricas e das termoelétricas, né, tem que ser valorizadas e contabilizadas para que exista uma concorrência, né, uma concorrência justa, se poderia dizer, considerando todos os custos externos, né? Essa é a minha visão e eu acho que está certo, né? Temos que rever esses custos aí. Pode continuar aí o... Então, continuando, né? Como o nosso sistema é totalmente interligado, né? O sistema aí da nacional, né? Você tem um mapa aqui, ó, de o que você está vendo aqui no Brasil não acontece na Europa e nos Estados Unidos. Você não consegue produzir energia solar, energia eólica no leste e usar no oeste, né?
no Middle East, essas coisas lá deles ali. E a China, a mesma coisa. As transmissões dele, você não consegue produzir em Fortaleza e tentar usar aqui na nossa região, em Brasília, por exemplo. Eles no caso deles, isso aqui é impensável. Nosso sistema é todo interligado. E essas linhas que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que linhas de transmissão, né? Então elas vão funcionar como essas baterias. O operador nacional vai fazer toda essa conexão e é o que eu disse para vocês lá, que a bateria hoje do sistema são as hidrelétricas e você vai ter essas baterias produzindo ou não. Mas acho que a ideia aqui, né, principal é falar sobre as baterias, porque a gente está interessado agora, né, onde tem negócio para nós, né? Nas tecnologias-chave da transição energética. Então, bateria é uma tecnologia-chave que vai entrar no mercado e que vai gerar receita lá no carregador do veículo elétrico, que não vai poder conectar na rede, lá no supermercado, que não vai poder vai estar com a mesma dificuldade que eu falei que eu tô aqui, de conectar as placas solares na rede, né? Então você vai ter vários problemas. Então a bateria vai vir com uma grande realidade, uma grande oportunidade. O que você tinha de solar há 10 anos atrás, você vai começar a viver de baterias agora, vai ser uma enxurrada de baterias. Isso porque o custo da bateria, que era $800 por quilowatt-hora há 12 anos atrás, caiu, né, em 10 anos, olha só, em 22 aqui, ela caiu próximo de 100, o valor da célula individual e o valor dos módulos, da eletrônica, da composição do que é a mesma coisa, né? Toma cuidado, a palavra célula individual, bateria, que é essa parte colorida aqui, que são os componentes internos da célula que vai no celular, que vai no laptop, é diferente, né? Quando você monta um módulo, um pack para um carro, aí que você tem vários componentes estruturais, eletrônica, etc. Isso aí caiu de preço absurdamente, tá? E foi tangindo aí, ó, se você olhar isso aqui, meio que chegou num platô, sabe? Eu não vejo agora a gente baixando muito de $130 por quilowatt, não, tá? Meio que chegou, é isso aí mesmo, tá? E aí o ponto que o Vila falou aqui, ó, se você consegue colocar 4 horas, né, o valor de dólares aqui em quilowatt-hora para bateria, ele não é tão sensível às horas que você quer usar a bateria, né? Quantos quilowatt-horas aí eu tenho? O problema principal da bateria, o que é caro na bateria? Garantir potência. Se eu precisar de muita potência, eu estou lascado. É praticamente linearmente, né, com a quantidade de tempo que eu quero aquele sistema storage. Então no Brasil, o que vai funcionar? No Brasil vai funcionar bem onde eu estou com o mouse aqui, ó, com o pointer, entre 3 e 4 horas. Tá? Porque ali é a hora que a gente vai ter uma energia mais cara das 5 da tarde até as 8 da noite. Ou talvez às 4h30 até as 8h30. Tá? Alguma coisa por ali. E então, para você, eu estou querendo dizer o seguinte: para eu montar um sistema de BESS que me entrega uma certa potência, por exemplo, 400 watts, 400 quilowatts, por exemplo, eu vou ter um certo custo. Se eu começar a aumentar esse cara aqui, né, por mais tempo, se eu quiser que ele dure mais tempo, não só as 4 horas, 3 horas que eu falei, isso vai ficando muito caro e inviabiliza os projetos. Então o projeto mundo afora é de 3 a 4 horas, por conta disso, tá? Por conta do custo das baterias em potência. Aí vem uma outra história aqui, e eu já vou misturar uma porção de coisa agora. Uma pergunta aí. Pode uma falar? Pergunta, você falou da diminuição dos custos da bateria, né? Uhum. Cada vez mais, e nos últimos anos reduziu muito e termina sendo viável, enfim. Mas pensando mais a longo prazo, tá? Estou falando 20, 30, 50 anos para frente, da transição energética, do desenvolvimento sustentável. O que você acha neste caso, dos materiais, né, silício e todos os componentes necessários para construir as baterias, ou módulos também, né, não somente baterias, neste caso. O que vai mudar? Vai esgotar os materiais. Bom, isso eu vou falar logo ali na frente, que a gente vai ter um problema sério de minerais, porque a demanda por veículo é gigante, tá?
O veículo elétrico vai ser o grande tracionador das baterias. E níquel, níquel é o grande problema. Não é nem o lítio. Níquel é terrível. Cobalto a gente vai ter problema. Então vem bateria de sódio. Aí as baterias que vão arrebentar de lítio ferro fosfato, de lítio manganês ferro fosfato. E sim, vai entrar carbeto de silício na jogada toda. E o grande lance é que aqui essa conta tá errada, tá? É dólar por quilowatt-hora por ciclo. O grande lance das baterias, a diferença de 10 anos atrás para agora, é que a BYD dá a garantia da bateria de 20 anos. Um carro elétrico desse da BYD roda 1 milhão de quilômetros. E claro que a gente não vai rodar isso. A gente vai rodar 100 mil quilômetros, você já tá com o saco cheio do carro, você já quer vender ele, tá velho, né? 200 mil quilômetros você já quer vender. Embora no Brasil tem gente que usa até acabar, e tá certo, né? Mas... Então a ciclagem não é mais uma desculpa. A quantidade de ciclagem que uma bateria tem era pouca, né? Aqui, ó. Agora não mais. Eu queria chegar nisso aqui, ó. Em 10 anos, o custo caiu 82%. Em 10 anos, a densidade de energia praticamente dobrou. E o annual degradation, a degradação da capacidade da bateria, em 10 anos, ela caiu 50%. E isso a gente está falando que a gente está pensando só nos grandes players chineses. Quando entrar o mundo inteiro produzindo, e tem várias gigafactories sendo produzidas, né? Esse termo gigafactory, para quem não está familiarizado, é que para uma fábrica de bateria ter viabilidade econômica, ela tem que produzir por volta de 4 gigawatt-hora de bateria por ano. É um investimento na ordem de 2 bilhões de reais. E aí, claro, você está dando 15% de lucro, né? Você está dando 15% de lucro. E por que não tem fábrica no Brasil nenhuma? Porque ninguém é doido de pegar 2 bilhões de reais e você tem renda fixa aí que você tira esse 15%. Você vai se aventurar em fazer uma fábrica de bateria? Só vai fazer quem tiver um serviço verticalizado, uma empresa de carro junto, um sistema todo vinculado com a rede, porque embora 2 bilhões seja muito grande para o nosso CPF, para os CNPJs, para as grandes operações, isso aí é factível, tá? Né? É bem factível. Uma pergunta do Marco aí. Vai lá. Let's go, Marco. Hudson, você fala da evolução físico-química da tecnologia da construção da bateria ou do PEC considerado o BMS, que é uma evolução considerável aí de capacidade de carga, né? E ciclos também. Isso, a célula individual que tem que melhorar o ciclo, tá? Eu não sei se eu tenho nessa... Sim, mas essa evolução que você mencionou aí da BYD, que está garantindo, você falou 20 anos, é isso? Isso. Agora não lembro. É 1 milhão de ciclos. Se você pegar 1 milhão... Porque o que vai acontecendo? Pelo pouco que eu sei, é que você vai carregando o lastro aí de bateria inútil e peso junto com o todo, né? Exatamente. O BMS acaba retirando e gerenciando essa bateria aí, Não tirando essas células ruins. Então a pergunta que eu fiz é, a evolução que você está considerando é físico-química, da estrutura, da construção, da bateria, da célula, ou do PEC considerando o BMS, e aí você vai carregando o lastro ao longo do tempo da vida útil desse carro aí, por exemplo. Eu fui displicente, eu deixei meu celular ali, quer ver? Deixa eu pegar aqui uma calculadora, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui, rapidão. Quer ver? Vamos fazer uma conta junto aqui, ó. Vamos. Cadê a minha calculadora aqui? Não tá aparecendo. Ai. Deixei meu celular pra lá. Alguém tá com a calculadora fácil aí? Faz a conta aí. Opa. Minha calculadora não tá aparecendo, não sei porquê. Tá. Tem que tá. Pode falar, professor. Aí, se a gente pegar um ciclo da bateria por dia, tá? Um ciclo por dia. Aí, uma bateria, no mínimo, hoje roda 4.000 ciclos. Se você pegar 4... nem precisava ter feito conta. 4.000 ciclos, dividir 4.000 por 365 dias, um ciclo por dia no sistema estacionário, a gente está falando de 11, 12 anos. Hã? 11 anos. 11 anos. Hoje, tá? As baterias top da BYD, elas rodam 11.000 ciclos. 11.000 ciclos.
O cara, quando ele vai mandar uma bateria para o satélite, que é que quem vai, né, o Brasil precisa desenvolver satélite para mapear a Amazônia, para não deixar o pessoal desmatar, igual faz a JBS, por exemplo, empresas que vendem carne, elas não elas como elas vendem a carne para o exterior não quer que o Brasil desmata ou não compra a carne, então eles mapeiam as fazendas, então eles pagam um serviço de satélite para Elon Musk, para qualquer um aí que for, para olhar todas essas fazendas. E o Brasil tem que fazer a mesma coisa com a Amazônia. Por que eu estou falando isso? Porque você não vai montar um satélite, jogar um negócio lá no espaço, super caro para lançar, com uma bateria que roda 4.000 ciclos. Ela vai rodar 12.000 ciclos. Então você pega 12.000, divide por 365 dias, tá? É isso, você vai ter, se fosse 430 anos. Que tecnologia é isso? Íon lítio? Íon lítio. O que muda a diferença da bateria ciclar muito ou não é o custo em você remover umidade de tudo quanto é lugar dela. O custo, a emissão de CO2 da bateria é por conta de eletricidade, principalmente, e é por conta de você deixar a sala seca onde você vai produzir a bateria. Então isso custa muito caro, você deixar um ambiente com zero umidade. Se o ambiente tiver zero umidade, o ser humano não pode estar lá dentro. Então tudo é automatizado. Claro, você produz em volume, mas o custo energético... Então, por exemplo, a gente está montando uma manufatura de bateria aqui na Unicamp, o Senai está fazendo uma lá em Curitiba, no ISA Eletroquímica. Pergunta para o pessoal lá, tem que montar uma subestação do lado da manufatura de bateria. Entendeu? O grau do negócio é extremamente consumidor de energia. Então, para você ter 12.000 ciclos, você tem um custo energético muito alto. Então, a energia tem que ser barata, a energia tem que estar disponível. E aí sim você consegue 30 anos uma bateria rodar. Você não vai fazer isso aí para um sistema estacionário que você está trabalhando com placa solar ali hoje, né? Você vai usar... Aonde eu queria chegar, né? Só para fechar o raciocínio. Eu estou falando que o veículo elétrico poderia rodar 1 milhão de ciclos, poderia com essas contas que a gente está fazendo aqui, de padeiro, né? O carro vai dar uma ciclagem por dia, né? Se ele roda, se ele consegue, se ele está prometendo 1 milhão de ciclos, é você pegar 1 milhão e dividir por 365, por 365, né? 365 dias. É como se estivesse rodando um ciclo por dia. Então, claro que você não vai rodar um carro elétrico 30 anos. Claro que você não vai fazer isso. Mas o que você vai fazer? Você vai usar o carro, pelo que a gente usa na média, 100, 200 mil quilômetros. Você vai tirar essa bateria. E o grande problema do veículo elétrico é hoje, definitivamente, o sistema de recarga. Se a gente vier com 10 veículos de uma vez para carregar, a gente derruba a subestação, porque a gente vem com um Tesla, 80 kWh. 80 kW de potência para você carregar. Eu quero carregar em 1 hora meu carro, né? Eu quero carregar, na verdade, em meia hora, quero menos até, né? Quero carregar em 15 minutos. Então a pancada que você dá na rede, né? O veículo da BYD, que eu tenho de cabeça, ele aceita 30 kW. Então, para você colocar 30 kW ali no sistema dele, 2 horas você estaria com carga completa. Mas às vezes o cara não precisa carregar a carga completa, ele quer finalizar a viagem, já andou 300 km, vai andar mais 100. Então ele dá mais uma estiradinha, né? Então, se eu começar a colocar 300 desses eletropostos um do lado do outro, eu tô ferrado, porque eu tenho que colocar, na verdade, eu não vou conseguir homologar isso daí nas concessionárias. Né? Como pessoa física, jamais. Quando CNPJ, eu tenho que garantir que isso aí vai não é só montar a subestação, né? Eu tenho que garantir que eu vou ter a energia para chegar ali, né? Ou seja, eu tenho que produzir essa energia. Então, a bateria é muito interessante do veículo elétrico, porque ela pode vir na rodovia, no ambiente rural, você pode fazer caixas gigantes dessas baterias. Elas ainda podem rodar, né? Elas vão estar saindo do veículo com 80%, né? Faz as contas aí que eu falei, vocês vão ver que vai 80%, o cara ainda rodou 10 anos com o veículo, tá? 10 anos, 15 anos com o veículo, ele está rodando entre 70% ainda. Então, faz sentido você tirar essa bateria, que é o peso morto que você falou, ela deixa de ser o peso morto dentro do carro, ou está com capacidade mais baixa, porque ela está sempre em competição. Daqui 10, 15 anos, imagine só a bateria nova que você vai ter.
Por isso que a gente fica querendo outro carro, né? Porque tem o carro... A gente olha os carros lá de 2012, tinha um display desse tamanho. Agora você olha os carros de 2018 para cá, tem tela assim. Agora os da BYD tem tela gigante, a bateria que carrega mais rápido, aí vai, né? Essas seriam as baterias de segundo uso, né? A bateria de segundo uso para os eletropostos, é isso que eu quis dizer, sabe? A gente não vai... Eu não acredito que a gente vai manter as baterias nos veículos. A gente vai pegar e colocar nos sistemas estacionários para carregar os novos veículos elétricos. Ah, mas as baterias velhas vão carregar os novos veículos elétricos? Qual que é a pegada? Eu vou colocar baterias gigantes, né? Elas vão ser menos eficientes, mas para eu não sair para reciclagem direto, e pode ser que seja esse o mercado, então tem que se... Há pouco tempo atrás, tem duas manufaturas de reciclagem de bateria aqui no Brasil já funcionando, e há pouco tempo atrás custava $80 mil o sulfato de cobalto. Agora custa 30. Tá indo para 20. O pessoal se desinteressou pela reciclagem, porque não tem mais viabilidade. Não tinha viabilidade econômica, passou a ter por causa do sulfato de cobalto, despencou o preço porque a China está jogando no mercado isso aí, né? Barato demais, pronto, acabou com o pessoal, e o pessoal usa isso aí para agricultura, né? Então, deu uma apertada aí. Uma pergunta, Eder. Fala aí. Na verdade é mais um comentário que eu vejo da seguinte maneira. Essa questão do carro elétrico, né, da bateria. Tudo bem que o carro elétrico ele emite muito menos poluição, mas falando especificamente da bateria, para se produzir uma bateria, se usa muito mais insumo, que seja de mineral, ou seja, de energia, né? Como o Wilson falou, né? Para produzir uma bateria, você usa muita energia. Então, acho que vai meio na contramão, né? É isso aí. Você não pode olhar só do poço, né? Da onde você está reabastecendo até a roda. Você tem que olhar do berço ao túmulo. Se olhar do berço ao túmulo, um veículo etanol polui tanto quanto ou menos do que um veículo a bateria. Isso é fato. Tem vários estudos, eu não está aqui nesses slides, mas eu apresentei isso inúmeras vezes. Cansei de apresentar isso por aí afora. Às vezes, depende da análise de ciclo de vida que você faz, um veículo etanol pode rodar 100 mil quilômetros, que vai estar na vantagem. Meu carro está com tá indo para 120 mil quilômetros. Comparado com o veículo elétrico, agora ele está perdendo. Ele está rodando 20 mil quilômetros afora já. Ele está poluindo mais do que um elétrico. Tá? Porque a conta é essa. A gente já fez vários estudos aqui, né? Não fui eu que encabecei, mas eu falo Unicamp. Tem um professor aí que tem feito esses estudos, tá? E tem reportado isso aí de maneira bastante forte. Mas o interessante que você fala, Hudson, porque você é o promotor da indústria das baterias no Brasil e as fábricas, não? E ele fala que as baterias não são boas para os veículos elétricos. E vamos usar etanol, como é isso? Não, elas são boas e eu acho que todas as soluções juntas são a solução. Se você vai lá numa grande capital, seja qual for, tá? Vou dar um exemplo de São Paulo, que é o trânsito bem duro, você tem um monte de veículo lá, a combustão jogando um monte de particulado. Ali é infernal. Qualquer cidade com trânsito carregado, o veículo elétrico ele é muito mais benéfico, mas muito mais benéfico para as pessoas não terem que respirar esses particulados. Agora, hoje o veículo elétrico ele é 100% produzido na China. Um veículo que é 100% produzido na China não está gerando emprego aqui, ou gerando muito pouco emprego aqui, ou deixando de gerar emprego aqui. Então, se eu não ganho 250 mil, se eu não olho ali que eu tenho 250 mil extra, além das coisas que eu quero fazer de investimento, etc, para comprar um veículo desse aí, quem vai estar comprando esses carros, entendeu? Você não tem pessoas ganhando o suficiente para comprar, então você precisa que as pessoas ganhem, que gere emprego localmente e tenham dinheiro para comprar o carro, né? Então essa que é a questão que eu tenho colocado. Eu falo assim, é muito interessante o veículo elétrico, eu compraria um, mas ainda falta ele ser produzido localmente, falta a Anfávia, falta todo o setor nosso de regulação
garantir que parte dessas peças, ou grande parte dessas peças, sejam produzidas aqui dentro. Se a gente não faz uma fábrica de bateria, a gente vai ficar com o mesmo problema dos chips, né, de eletrônica, a fábrica, as microfabricações de eletrônica, que a gente perdeu a toada. A gente monta muita coisa na Zona Franca de Manaus, mas a gente faz um assembly, né, a montagem, pega os componentes todos prontos e agrupa eles ali. Isso daí é uma indústria ainda muito arcaica, né? A gente tem que fazer as etapas localmente, desenvolver os fornecedores locais. E acontece que se você... Acho que eu tenho uma imagem interessante aqui que eu queria mostrar, talvez... essa imagem aqui é muito interessante. Um veículo híbrido é uma solução muito interessante. Um veículo a hidrogênio é muito parecido com um veículo híbrido. Ele é um sistema complexo. 2 motores, um sistema mais a emissão de CO2. Se você trabalha com etanol, por exemplo, no Corolla Altis, você tem uma emissão de CO2 menor, mas você pode rodar os 200 mil quilômetros se você trabalhar só com etanol, um bioelétrico, como se diz. Mas um veículo desse, né, eu estou pensando em emissão de CO2. Olha a complexidade quando você faz o raio-x. Cara, a gente está falando de 15 mil peças aqui dentro. Olha o veículo elétrico. Olha o número de peças, 3 mil peças. Qual dos dois, vocês são engenheiros, qual dos dois vai dar manutenção? Manutenção, mais custo, vai ser mais caro, mais complicado. Entendeu? Então tem um desafio de engenharia. O elétrico ele tem uma simplicidade, um número de peças que é muito atrativo para o lado dele. Então eu não sou contra nenhum dos lados. Só estou falando que não é só eliminar o veículo a combustão. A gente está cheio de petróleo aqui no pré-sal. Não é justo com o Brasil pagar a conta. Opa, vai lá. O equatorial também. Isso, o Brasil, não é justo o Brasil pagar essa conta mais cara, não usar a gasolina que tem aqui, enquanto os malucos lá da Europa estão tudo aí, falam, vamos produzir hidrogênio, vamos fazer não sei o quê. Aí você olha a matriz elétrica da Holanda, ela e os caras querendo incentivar, da Alemanha, querendo incentivar a produção de hidrogênio aqui. Vocês estão loucos, pessoal. A matriz elétrica de vocês aí é 86% à base de ou carvão ou gás natural. Ah, mas vai mudar para tudo renovável. Ah, beleza, então muda, depois vocês vêm falar com a gente, né? E esses caras estão usando o combustível mais barato que eles conseguem colocar à mão, tá? Embora seja caro, porque eles não têm a matéria-prima lá e importam. Então acontece que a gente deixar de usar o mais barato que a gente tem, a gente pagar mais caro e ter essa coisa do mundo, todo mundo tem que preservar o mundo. Pô, todo mundo tem, né? Mas a conta mais cara fica pra gente, a gente vai deixar de usar a gasolina aqui, aí isso me pega, me deixa bastante frustrado, viu? Um pouco não, bastante frustrado, porque a conta não pode ser só aqui. Isso, a gente está falando de um país que não tem condições, né? Não, pô, a gente está falando da Europa. São vários países bem desenvolvidos. A gente está falando dos Estados Unidos, está falando da China. Então, quer dizer, a Ásia, você tem condições de balancear isso aí, de criar crédito de carbono, de criar mecanismos, né, para melhorar essas coisas todas aí. Uma das coisas que assusta muito é essa história do hidrogênio. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma história maluca aí que o pessoal tem colocado que o hidrogênio é o salvador da pátria. E isso aqui, quem fala isso é político mal intencionado, administrador, às vezes advogado, e nada contra esses caras, tá? Não são grupos de empresários, de pessoas, né? Que às vezes tem algum negócio vinculado com o hidrogênio, e como não entende muito bem sobre o que está falando, e alguém, de repente, até um outro soltou ali uns murmurinhos na orelha dele, né? Ele acha que o hidrogênio é a molécula H2, é simplesinha pra caramba, tá lá na tabela periódica, é fácil de fazer, é só você colocar 2 eletrodos de grafite ali na água e aplicar a diferença de potencial, um eletrodo vai produzir hidrogênio e outro oxigênio. Coisa mais simples de produzir que tem, né? Só que não. Produzir é fácil. Agora, transportar, armazenar é um pesadelo. E o hidrogênio é o que eu chamo de tecnologia Walking Dead. Morre e vive, sabe? Vem toda uma onda, cai.
Vem toda uma onda, todo mundo quer fazer, é genial, é brilhante. Aí o governador vai colocar não sei o que, a fábrica não sei aonde, buf, cai. Porque aí começa a ver que o bicho pega, né? É difícil. Mas o hidrogênio dos ambientes difíceis, né? Por que a história cola bem do hidrogênio? Porque entre os ambientes difíceis de se abater a emissão, são 6, né? Aviação, aqui deixa eu ver se eu consigo colocar o pointer aqui. A aviação, a agricultura, indústria, aquecimento, os caras querem aquecer casa com hidrogênio, né? Reagentes, produção de reagentes químicos e acesso à energia universal. Desses todos, o hidrogênio poderia atuar com alguma lógica em 4. Só que, embora ele possa fazer, não quer dizer que faz sentido você fazer. Tá? Embora você possa fazer, não quer dizer que você deva fazer. Por exemplo, um canivete suíço, você pode vir aqui e trocar o pneu da sua bicicleta, talvez até o pneu do seu carro com um canivete suíço. Não quer dizer que você deva. Não quer dizer que você deva. Não quer dizer que essa ferramenta, o canivete suíço, é a melhor ferramenta para você resolver o problema que você tem. Se você só tiver essa, pô, isso aqui salva, com certeza. Mas como o mundo está em competição, o hidrogênio não está em competição com a bateria só, não está em competição com a placa solar, com a energia eólica. Ele está em competição, e não só está contra o diesel, não só contra o gás natural, ele está contra todas as tecnologias. E colaborando com todas elas ao mesmo tempo. Então tem que ficar claro que não tem alternativa nenhuma ao diesel. Pô, o hidrogênio pode ser útil. Agora deixa eu fazer alguns cenários, algumas análises aqui para vocês, tá? O hidrogênio por si só, o valor dele é entre $1 e $3. Essa faixa cinza que vocês estão vendo onde eu estou passando aqui, ó, tá? Esse é o custo para produzir o hidrogênio a partir da fonte fóssil. Você vai pegar lá, faz uma reforma a vapor dentro de uma refinaria, por exemplo, você produz hidrogênio e CO2. Por conta de produzir o CO2, o pessoal quer produzir outras fontes de hidrogênio verde, por exemplo. Só que ele custa, no mínimo, 5 vezes mais caro, tá? Então, outras alternativas são produzir o hidrogênio cinza, azul, que você captura o CO2, ou o rosa, que você faz com energia nuclear. E para ser sincero, o hidrogênio, do jeito que contam por aí, parece um Teletubbies, tá? Parece a visão Teletubbies do hidrogênio, é a visão arco-íris. Você pode produzir o hidrogênio de todas as cores que você imaginar. Essa é a visão ideal que se conta na mídia. A versão real do hidrogênio é essa. 99% do hidrogênio é feito a partir do metano ou do carvão preto, o hidrogênio sujo. 1% do hidrogênio é feito a partir de fonte renovável, o hidrogênio verde por eletrólise. Então, antes da gente olhar o hidrogênio, né, que é feito ao redor do mundo, a China é o grande produtor, antes de olhar o hidrogênio como uma solução para o aquecimento global, a gente tem que olhar o hidrogênio como um problema para o aquecimento global. Porque ele para produzir 94 milhões megatoneladas de hidrogênio, a minha emissão de CO2 é 830 milhões de toneladas. Então eu emito CO2 pra caramba para produzir hidrogênio. Porque o hidrogênio barato é o hidrogênio cinza. E é o que a gente faz. 93 megatoneladas, 92 megatoneladas do hidrogênio que a gente produz no total é cinza, é preto. Vem do metano, vem do carvão, vai CO2 para a atmosfera. Então, antes de olhar como uma solução, ele definitivamente é um problema. E aí vem, né, o cara querendo colocar o hidrogênio lá no barco, no caminhão, no Mirai, no Toyota, não sei qual. Gente, pelo amor de Deus, é desesperador. Por quê? Não, mas a gente vai produzir um monte de hidrogênio. Cara, olha, o hidrogênio está em competição com as baterias, o hidrogênio está em competição com os biocombustíveis. Aí a gente está falando o bagaço da cana, de todos os outros bagaços que são queimados para produzir eletricidade, para produzir calor.
o biogás, né, que é o rejeito que ele é fermentado ali, né, tem uma fermentação anaeróbica, você captura o metano, aí você consegue transformar em biometano, tá tudo em competição. Então por que você vai fazer um shipping com hidrogênio se você pode fazer com biogás, se você pode fazer com metano fóssil, que polui menos do que o diesel, entende? Agora, o que não dá para fazer sem o hidrogênio? Fertilizante. Hidrogenação da manteiga, de chocolates, hidrocracking, dessulfurização. A gasolina está cheio de H2S, é o de sulfeto de enxofre. E aí, esse cara, se a gente não tira da gasolina, não sei se vocês lembram de uma época que tinha chuva ácida. Lembra? Então você queimava o combustível, ia para o céu, chovia e a água da chuva vinha com um resto, ou com uma quantidade de ácido sulfúrico, porque o H2S, misturando com o oxigênio da água, ele forma um ácido sulfúrico. Até por isso que você precisa purificar o biogás para biometano e não levar dentro do motor a combustão, porque aquilo ali vai corroer toda a estrutura de aço do motor. Em suma, existem frentes que o hidrogênio cinza, aquele lá escuro, produzido por carvão, produzido por metano, ele não tem alternativa. Se você não descarbonizar esse hidrogênio, você não tem o que fazer, tá? Você tem que fazer isso. E aí, só para ter uma noção de tamanho, de volume, só para eu descarbonizar essa parte vermelha, que é o topo da escada aqui, ó, da escada de hidrogênio, né, para deixar o hidrogênio mais limpo, só para descarbonizar isso daí, eu vou precisar de 140% de toda a energia eólica que o mundo fez até hoje. Não é esse ano. É de toda a energia eólica que o mundo tem, mais 40%. Tá? Olha só o tamanho do enrosco que a gente está. Para a gente descarbonizar essa segunda linha aqui, que é o shipping, o transporte por navio, produção de reagentes químicos, aço verde, armazenamento em longa duração, para a gente pegar toda o volume de energia usado aqui e usar só hidrogênio para resolver esse problema, para usar isso aí com hidrogênio verde, a gente está falando de absurdos 4 vezes, 400% tudo que o ser humano produziu de eólica, não nesse ano, mas desde sempre. Tá? É um número absurdo, pessoal. E aí, é complicadíssimo, né? Só para explicar para vocês, né? Para você transportar, e esse é o grande pesadelo, é o pesadelo supremo do hidrogênio, e é por isso que ele morre. Por isso que é uma tecnologia Frankenstein. Quando você vai transportar o gás natural, que hoje as petroleiras, elas estão enfiando de volta o gás natural lá no pré-sal e não estão transportando para o continente porque não tem viabilidade econômica, eles têm que pressurizar, e não só pressurizar, mas eles têm que reduzir a temperatura do gás natural a 162 graus. É uma temperatura muito baixa, que tem perdas consideráveis, ó, né? Você perde uma certa energia em liquefação e você vai perdendo, ele vai vazando, ele vai escapando para a atmosfera. Lembrando que o gás natural é metano, metano é 50 vezes mais desgramado do que o CO2 para poluir o nosso ambiente. Se você quisesse fazer a mesma coisa com o hidrogênio, você não consegue liquefazer o hidrogênio. Embora seja uma molécula super legal, porque ela é uma molécula pequenininha, então a densidade de energia por molécula é altíssima, altíssima, a maior que tem. Se você concentrar isso aqui, ela explode, que é um absurdo, um nível energético altíssimo. O problema é concentrar. Ela fica toda espalhada. Para você concentrar esse cara aqui, não sei se vocês já ouviram falar de um tal de zero absoluto. O zero absoluto é a temperatura onde tudo para, deixa de se mexer. É menos 273 graus. É um absurdo de gelado. Tá? E a gente tem que chegar próximo dessas temperaturas para o hidrogênio liquefazer. Então o gasto energético é altíssimo. Chega a ser 3 vezes maior do que um hidrogênio, do que o gás natural. Tá bom? Uma perda 10 vezes maior, né? Por conta das pressões, 700 bar, a gente está falando de pressão aqui. Um negócio muito
perigoso e é difícil. Se você não pressurizar isso aí, olha só o que acontece com o nível energético. Ó. Mesmo pressurizando e baixando a temperatura, a gente consegue levar 8,5 megajoule por litro. Tá? Os volumes são muito menores, tá? Os volumes são muito menores por conta das configurações, tá? Que é um cargueiro experimental, mas se a gente fosse usar um cargueiro desse aqui, a gente teria que usar por volta de 11 cargueiros para conseguir levar a mesma quantidade de energia de um hidrogênio, de um a gás natural. Em outras palavras, se eu tiver que transportar hidrogênio lá para a Europa, eles estão ferrados. Estão ferrados em todos os sentidos. Você não vai produzir, como eles estão falando, hidrogênio aqui no Brasil e levar para lá. Tá? Isso é marketing. Não faz sentido nenhum. Ah, não, isso aqui eles vão fazer isso através da amônia. Ah, beleza. Então você pega 100 megawatt-hora e vai fazer um processo de eletrólise mais o processo Haber-Bosch com eficiência de 38%. Aí aquela energia que você tinha de 100 mega... ele virou 38 mega, você coloca num navio cargueiro, aí você transportar amônia sólida líquida, aí você tem um processo aí de perda do cracking da amônia, depois você leva isso aí para dentro de uma célula combustível produzindo hidrogênio, né? Você tem um processo de eficiência aqui para quebrar essa amônia em hidrogênio, leva para a célula combustível ou para uma turbina que tem eficiência entre 50% a 60%, aqueles 100 megawatt-hora viraram 15 megawatt-hora, tá? E a gente está sendo otimista aqui. Então, se a Europa estiver pensando em manter indústrias de alta densidade de energia lá, ela está ferrada em vários aspectos. A indústria que demanda alta densidade de energia, como aço, indústria química, vai morrer na Europa, se eles quiserem usar o hidrogênio para alimentar. Então, ou seja, a energia, quanto que tem que ser barata essa energia aqui a ponto do cara aceitar 15% de eficiência, né? Esse é o ponto, essa é a pergunta. Ah, não, Hudson, o hidrogênio vai funcionar para aviação. Então, lembrando, isso aqui é um avião comum, esse aqui é um avião a hidrogênio. Para você liquefazer o hidrogênio, você vai ter que trabalhar com alta pressão, baixa temperatura, e o volume do avião, a gente está falando de um volume que pode ser 3 vezes maior. Então o hidrogênio líquido não é a solução também para o avião. Aí tem outros processos que o pessoal tem estudado bastante, que é a produção de SAF. É um hidrogênio, a base é um hidrogênio que reage com gás de síntese, né? Uma mistura de hidrogênio com CO, e aí produz um hidrocarboneto sintético. Aí eu tenho alguns problemas quanto a isso também, porque, assim, eu quero entender, tá? Uma coisa é você ter o etanol, ou um biocombustível qualquer, que você captura, a planta capturou, cresceu, e tipo, a planta cresce como? Ela pega o CO2 da atmosfera, aquela pequena concentração de CO2 que eu falei para vocês que tem, pega a luz, pega a água do solo, puxa isso aí para cima, produz um bloquinho que é a glicose é o lego da árvore. Ela vai juntando uma pecinha em cima da outra pecinha e vai fixando o CO2 da atmosfera como uma árvore, como madeira. Como uma cana-de-açúcar, por exemplo. Aí você pode fazer um açúcar, uma fermentação e produzir etanol disso aqui. Capturar o CO2 na fermentação do açúcar e aí vai. E aí você pode usar o hidrocarboneto líquido no avião. É possível de fazer melhorias no etanol ou em um combustível semelhante e fazer para aviação. O problema que o pessoal ataca é o volume. Você precisa de produções gigantescas de biocombustível para atender essa demanda aqui. A questão é que o etanol está capturando CO2 da atmosfera. O SAF, ele está pegando algum processo que ia emitir CO2 para a atmosfera de qualquer jeito, aí você está produzindo um combustível sintético, e no final do dia ele acaba sendo emitido para a atmosfera de qualquer jeito. Então a minha chateação
com isso, pô, o negócio já ia ser mandado para a atmosfera. Por que que você quer usar ele como combustível? Ah, porque pode. Ah, porque eu acho uma forma de ser mais eficiente. Você acha realmente, né? Se você conseguir capturar o CO2 que é emitido aí, guardar esse cara e depois usar de novo para fazer um combustível, mas não é o caso. Você está capturando de algum processo industrial que já seria emitido e consegue fazer esse combustível. Então, aí que tem um furo nessa história do SAF, tá, pessoal? Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas tem um furo bem complicado e depende de onde vem o CO2, ele só está indo mais tarde para a atmosfera, tá? Isso não está resolvendo o nosso problema do aquecimento global, ele só continua indo. Aqueles dados que eu tinha comentado, né, com vocês. E aí o ponto que eu estava querendo falar, quando eu estava comentando sobre... eu vou pegar toda a eletricidade do mundo e vou colocar ela para produzir hidrogênio verde. Mas, pessoal, o mundo não tem nem 30% da sua eletricidade sendo uma eletricidade limpa. Se você pegar não o Brasil, mas olhar o global do mundo, o mundo inteiro tem 30% de energia limpa. Aí você quer pegar a solar, a eólica, que poderia ir para a rede. Quem está indo na rede aqui é o carvão e o metano produzindo eletricidade. Lembre-se disso. Ou diesel. Tá? É esse cara que está produzindo eletricidade na rede. Só que eu poderia colocar o solar e a eólica. Mas eu não estou querendo fazer isso. Qual que é a proposta da maioria dos vendedores de projeto? É usar a placa solar, a turbina eólica, para produzir hidrogênio. Só que o hidrogênio está em competição. Essa energia elétrica que vai para o hidrogênio limpo, ela também está em competição com a eletricidade que é jogada na rede também. Não só com a bateria, não só com os outros combustíveis fósseis, mas não só com o etanol, o hidrogênio também está em competição com a limpeza da matriz elétrica do mundo, que tem 70% ainda para ir, pô. A gente tem que descarbonizar 70% desse cara aqui, tá bom? Então tá tudo em competição. Essa é a mensagem do dia de hoje que eu queria mostrar para vocês e finalizar aqui, né, pensando em mobilidade. Se eu pegar a mesma quantidade de energia, e é por isso que o veículo elétrico é super interessante, tá? Se pegar a mesma quantidade de energia, olha só quanto que eu ando com... se eu pegar 30 kW, olha quanto que eu ando com elétrico. Olha quanto que eu ando, se a gasolina, 30 kW de gasolina. Olha quanto que eu ando com a combustão. Olha quanto que eu ando com o hidrogênio, né? Entendeu? Esse é o ponto. A questão é, isso aqui é inevitável. A gente não vai ficar sem os veículos elétricos. Onde está o mercado? Onde a gente tem coisa para explorar? A gente tem coisa para explorar na indústria do veículo em si e na questão dos carregadores, tá? É um mercado crescente aí. Se o hidrogênio que eu comentei ali não é competitivo com a bateria para a mobilidade em pequena escala, porque é muito difícil você produzir o posto de combustível a hidrogênio, o que se diz por aí é que, na verdade, o hidrogênio ele é bacana mesmo, é para caminhão grande, para trem, para navio. Olha a conta aqui, galera. Para eu rodar 800 quilômetros nos 3 cenários, bateria, hidrogênio e diesel, o valor energético do diesel e do hidrogênio é muito parecido, tá? Olha o valor, olha quanto um veículo a bateria é mais eficiente, tá? E não, mas a bateria vai encher de peso. A diferença de peso dos caminhões nesse estudo aqui é por volta de 1 tonelada. Isso acontece porque a energia colocada nesses veículos, a bateria, eles, com a frenagem regenerativa, você consegue eficiência do carregamento até a roda 91%. E no combustão, esse valor do 100% da energia que você colocou da gasolina, de 16 a 25. Então é simples. Quando você recarrega, produz eletricidade, recarrega no seu sistema de recarga, que guarda energia lá no eletroposto e carrega, se você tem 100 kWh, você vai ter mais ou menos 85, 80 kWh dentro do seu carro aqui. Para você fazer isso aí com
hidrogênio e ter um posto de combustível de hidrogênio, você vai ter inúmeras perdas, porque você vai produzir energia elétrica, você vai ter o eletrolisador, você vai comprimir, você vai guardar, depois você vai jogar isso aqui. Cada um desses processos tem eficiência. Então, no melhor de todos os cenários, assim, longe, o cenário excelente, a gente está falando de 22% de energia, sabe, daqueles 100%, daqueles 30 kWh de energia que eu estou jogando no Mirai aqui, na verdade ele teve um monte de perda no processo anterior aqui. Tá? Não estou nem falando desse aqui. Se você olhar todo o processo, aí o espanco é violento. Veículo a hidrogênio não faz sentido nenhum. Aqui, ó. O hidrogênio é para fertilizante, hidrogenação, hidrocracking, dessulfurização. Qualquer outra coisa, fujam. Coloca a mão no bolso que tem roubada aí na jogada, tá? E não é o Hudson que tá falando, não é o Hudson que é chato, não, é rústico, sistemático, não. É o mercado. Se você olhar a venda de veículos elétricos a bateria, o mercado dá a resposta, tá? Não sou eu que tô querendo vender meu peixe, não. Isso aqui é a quantidade de veículos sendo vendido por quarter aí, tá? E o mercado realmente, você tem um Mirai, você tem aquele da Honda desde 2000, tá? Esses carros a combustível hidrogênio tem desde 2000. O problema é você várias empresas, vários consumidores processaram empresas nos Estados Unidos e na Alemanha. Na Alemanha, o país mais rico da Europa, por conta de comprarem veículos a hidrogênio. A Volvo fez um grande financiamento disso aí. O que acontece é que você não tem lugar para recarregar os veículos. Tá? A promessa não se cumpriu, né, desse ecossistema ser criado. Então, pessoal, só colocando um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na Unicamp, né? A gente falou que está fazendo baterias. Baterias é o nosso xodó, sim. Supercapacitor também. A gente já produz em escala laboratorial essas tecnologias. Vou tentar baixar o som aqui. A gente tem feito no Brasil esses protótipos porque é fundamental a gente criar o ecossistema, a cadeia de valor, treinar as pessoas, desenvolver os processos, entender como faz a bateria, seja ela no formato cilíndrico, como vocês estão vendo aí, ó, no processo de produção de uma célula cilíndrica, né? Faz os contatos, soldagem, encapsulamento, a inserção do eletrólito. Aqui a gente está fazendo em um ambiente pouco controlado no que se refere à umidade, mas mais era no intuito do aprendizado, do entendimento de como lidar com essas fabricações, né? Então essa aqui é uma das primeiras células cilíndricas feitas no Brasil, se não a primeira, de baterias desde lítio ferrofosfato, sódio íon. São várias tecnologias que a gente tem estudado para montar. É um tipo de célula, é um tipo que aguenta pancada e que produz rapidamente na indústria. Agora, tem outros tipos de baterias, por exemplo, as células Z, ou células prismáticas, ou as células chamadas de Pound Cell. Aqui é um exemplo de uma célula Z, onde você, como se fosse um cartão, você vai enrolando a bateria como se fosse um cartão de crédito, depois ela vira como se fosse uma carteira que a gente tem no bolso, por isso que ela chama Pouch, né? Você faz um sistema de vedação muito parecido com aquelas embalagens de café, você faz a inserção desse seu dispositivo ali dentro, depois você insere o eletrólito, e aí você tem uma célula Pouch. Vamos ver se ela vai... Ela monta várias delas aqui, você faz a inserção do eletrólito dentro de um ambiente livre de umidade, ela fica selada aí, ó. Aí você pode cortar ela num tamanho menor depois. É um exemplo da célula realmente funcionando, né? Com um LEDzinho. Então a minha ideia era isso, né? Passar uma visão do que a gente, de um pouco, né? Do que a gente faz aqui na Unicamp, mas não só defender a sardinha para nós, pensar como que a gente pode de fato pensar numa transição energética que gere emprego aqui, que tenha o menor impacto ambiental possível, né? Que traga desenvolvimento para o Brasil. E esse é o meu maior medo, né? Meu maior receio aqui, a gente combater a desindustrialização nossa. A gente tem uma oportunidade de trazer essas fábricas de bateria
eu não falo que não tem que fazer hidrogênio. Hidrogênio tem que ser feito no Brasil, e bastante. A gente é o maior, o país que alimenta tanta gente quanto o Brasil, né, tem que ser capaz de produzir sua própria amônia, o seu próprio fertilizante. E o hidrogênio, ele é fundamental para a produção de fertilizante. A gente precisa fazer isso. O que me deixa bravo é ver políticos, todo esse movimento para a produção de hidrogênio, para transportar em cargueiro, para colocar em veículo, em ônibus, né? Ah, tá, mas é um ônibus conceito. Não, meu amigo, podia pegar esse dinheiro que a gente tem pouco e usar em coisas que tem lógica. Mas por marketing, né? Isso me deixa um pouco triste. Às vezes por marketing a gente acaba fazendo essas bobeiras, aplicando essas tecnologias na onde não dá. O Brasil, ele precisa demais da conta, mas demais mesmo, de usar de maneira inteligente o recurso que a gente tem. Às vezes, nós temos aí, eu falo assim, academia, né? Aqui na academia, você tem uma empregada doméstica, também paga o imposto, uma pessoa que está trabalhando aí duro, para juntar esse recurso, para, de alguma forma, via impostos, financiar as pesquisas que são feitas. E a gente tem que ser muito duro quanto ao uso, né, correto desse recurso limitado que a gente tem. Não pode jogar isso aí de qualquer forma ou usar isso aí para fazer politicagem, né? Então era isso que eu queria passar. Obrigado, fico aberto aí a gente bater um papo com mais detalhes, pessoal. Alguma pergunta, pessoal? O rendimento, eu vi que você comentou, Hudson, sobre o rendimento da transformação para transformar em amônia e para transformar no próprio hidrogênio. O que é perdido é transformado em calor? É dissipado em calor. Existem, né, processos combinados que a engenharia química estuda, de você ter a reforma, por exemplo, de um biocombustível, produzir o hidrogênio ou um syngas, uma mistura de CO com H2, e aí levar para a produção de um SAF, né, um combustível de aviação. Então você consegue casar um reator que é exotérmico com outro que é endotérmico e dar uma melhorada nessas perdas de calor, sabe? Você consegue aumentar a eficiência desses processos, sim. Uma questão mais? Alguma pergunta mais? Pessoal, Hudson, muitíssimo obrigado pela palestra, está excelente palestra, muito esclarecedor, né? E bastante interessante, né? Porque realmente a transição energética tem que ser de acordo com a realidade de cada país, né? Eu acho que o Brasil tem muitas oportunidades para aproveitar, gerar emprego, atrair investimentos. Como você mesmo diz, né? Gerar emprego, por que não fabricar aqui mesmo as baterias, os veículos elétricos, né? Por que importar apenas, né? Então, eu acho que se fabricarmos baterias aqui em grande escala, né? Eu acho que seria interessante para o país, para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país, né? Então, eu acho que foi bastante esclarecedor, né? Não foi uma visão lá da indústria, né? Que está fazendo lobby para poder querer subsídios para o hidrogênio, subsídios para o solar, enfim, né? Senão uma visão mais acadêmica, né? Neutra, e que realmente dá, né, as oportunidades que poderia ter o Brasil, né, perante essa transição energética, né, que é para tentar, né, como você mesmo diz, né, não salvar o planeta, sino a vida, né, no planeta, dentro do possível, né. Então, muitíssimo obrigado, Hudson, pela sua palestra, né, realmente foi muito, muito bom, os alunos aqui gostaram, tá? Estamos juntos, então, para qualquer coisa no futuro, né? Me chame também lá no Unicamp para falar um pouco de microgrids. Vamos trocando um pouco de experiências aí e muitíssimo obrigado por tudo, tá bom? Satisfação foi minha. Eu acho que o Mário quer fazer uma pergunta, era anterior. Mário, fica à vontade aí. Let's go, Mário. Não, é que meu microfone não ativou ali na hora. Tudo bem. Não, primeiramente agradeço a tua palestra, foi muito oportuna, muito legal, muito enriquecedora para todos os colegas ali. Entendi que você também não é contra o hidrogênio, né? Muito pelo contrário, você no final ali comentou que
é positiva a produção no Brasil para a fabricação de amônia, enfim, mas coincidência ou não, hoje na timeline ali do Instagram apareceu uma notícia do Isto é Dinheiro, que uma mineradora gigante australiana, Fortescue, não sei se é assim que pronuncia, recebeu um aval do governo para a instalação do maior projeto de hidrogênio verde no Brasil. Até nesse meio tempo, quando você explicou, né, que produzir aqui 100 megawatts para chegar lá na Europa vai dar 15, não sei a unidade de megawatt, né, que você 15 citou. mega. E daí uma das coisas que estava lendo na matéria aqui, me chamou a atenção isso, fui ler enquanto você estava comentando, é que ela vai ser se o projeto for instalado, né, um investimento de mais de 20 bilhões de reais, vai ser instalado no PCEM. E por que no PCEM? Justamente pela posição estratégica no Brasil em relação a outros portos. Daí minha pergunta que eu faço será que essas empresas, pela conta que você fez ali, né, já demonstrou uma baixa eficiência. Será que essas empresas elas não fizeram um estudo antes de decidir nisso? Porque eu vi que elas, além do Brasil, querem fazer isso em outros países, Marrocos, Argentina, enfim, uma série de países. Minha pergunta será que eles estão malucos ou não? Não sei se ficou claro. Eu não acho que eles estão malucos. Eu acho que eles estão muito conscientes, né? Empresas desse tamanho estão dando recado para tudo quanto é lado. Está dando recado para o investidor. A produção é um desafio tecnológico. O maquinário para produção nessas escalas que eles estão falando. Não existe tanta solução como se acha que tem. Você está pegando hoje o hidrogênio a partir de fonte fóssil, você está pegando lá o metano fóssil e produzindo hidrogênio. Você consegue capturar o CO2 que é emitido nesse processo hoje com hidrogênio azul. Então, a questão que eu coloco é a seguinte: o impacto na rede para a produção de uma fábrica dessa, de eletrolisador, você vai ter que estar produzindo muita placa solar ali, muita turbina eólica. Não faz sentido nenhum você usar só na hora não colocar um capex desse gigante de 20 bilhões, se você vai usar só na hora do curtailment, na hora que você vai fazer o fluxo reverso. Você vai ter sistemas dedicados para produzir energia só para esses caras ali, tá? Isso tá claro. Esse é um ponto. Agora, se o cara ali do lado também, ele vai ter que imediatamente produzir o hidrogênio, ele vai ter que produzir amônia. Então tá claro que para mim ele já vai produzir o hidrogênio, vai produzir amônia. Se ele vai usar isso como fertilizante lá no Mato Grosso, que eu não acho que seja interessante, porque ele vai de transporte, vai ser longo o negócio, podia fazer toda essa estrutura lá no Mato Grosso, se é para atender o Brasil, e lá que está as grandes áreas produtivas, né, que alimentam as pessoas aí no mundo afora. Isso é uma coisa. Agora, se é para exportação, também o mundo inteiro importa amônia dos russos, né, que faz isso aí com combustível fóssil. Onde eu quero chegar? O impacto na rede vai ser gigante. Você tem um cara em competição com o hidrogênio verde, que é o hidrogênio azul, tá? Que se você consegue capturar o CO2 desse hidrogênio azul, hoje o que o pessoal faz, eles enterram lá no fundo em rochas, que eu acho que não é o jeito mais correto de se fazer. Então ele espera que tenha lá um carbonato, um manganês, qualquer coisa. O cálcio, por exemplo, vai reagir com o CO2, vai formar um carbonato. Aí ele fica fixo lá dentro. Esse carbonato é o que o pessoal extrai para fazer cimento hoje, por exemplo. Então, você tem tecnologias em competição. A questão é, esse hidrogênio verde, que vai ter um alto capex, que vai ter um alto OPEX. O OPEX é alto. Na verdade, o OPEX é extremamente alto do hidrogênio aqui, porque a eletricidade tem que estar barato, ela tem que estar constante, você vai ter que montar não só eu acho que nesses 20 bilhões que você está falando, ele deve estar falando do sistema de placas solares, turbinas eólicas, todo o sistema adjacente que tem que estar junto para funcionar para o processo Haber-Bosch e funcionar que é o de amônia, e funcionar para a produção de hidrogênio. Essa amônia ela é mais estável, embora você lembre que aconteceu na Síria um tempo atrás, explodiu um negócio gigante, um silo gigante lá de amônia lá dentro. A amônia também é perigosa, mas ela é muito menos perigosa, e no estado líquido ou sólido,
Só para dar uma ideia, o etanol ele chega a ser 18 vezes mais energético do que o hidrogênio no estado líquido. Por quê? Porque você compacta muito melhor as moléculas. Então, a amônia, quando você faz a amônia, ela está compactada. Então, para você levar isso para algum lugar, é muito mais inteligente do ponto de vista de transporte. Você entendeu? E aí que eu fico pensando, cara, será que a gente não vai produzir? A gente está lotado de metano fóssil aqui no Brasil. Lotado. A gente joga fora. A gente enfia de volta no poço porque não tem viabilidade econômica. Será que eu vou conseguir produzir esse hidrogênio aqui verde em volume para competir com esse pré-sal que tem um absurdo de volume de gás natural? Preço é volume. Esse custa $10, esse custa 2. Será que os caras vão, por questões ambientais, vão pagar 5 vezes mais caro? Mesmo que caia a 4, a gente está falando que isso aqui custa 2. Eu vou pagar o dobro. Esse é o ponto que, assim, que me martela, que eu não tenho certeza se o cara tá montando essa facility aqui em 2020, em 2024, 2025, para ser competitivo só em 2050, onde o preço vai, tipo, convergir. Não, legal, muito obrigado aí. É um investimento de longo prazo. E é um aprendizado, porque como ninguém sabe fazer direito, é o domínio dessas tecnologias. E para o Estado, para uma empresa que está vinculada ao Estado, por exemplo, chineses são os grandes exemplos, dominar o mercado, dominar isso, é um poder muito grande. Né? Eu acho que é para além só da questão econômica. Eu estou falando da questão econômica, porque se a gente pensar só no business, nas empresas, mas se o Estado segurar junto isso daí, aí é uma coisa maior, né? É uma questão de soberania nacional, de imposição de mercados. No futuro, você vai bater. A China quer zerar ou dar um net zero em 2060. Como é que ela vai fazer isso? Ela já é o maior produtor de metano, de hidrogênio do mundo. O segundo colocado dos Estados Unidos, eles produzem mais que o dobro dos Estados Unidos. É uma coisa assim, astronômica. Então, olhar isso daí, eu fico curioso para ver como é que esses cenários vão se formar, né? Eu sou físico de formação, estou com os 2 pés na eletroquímica e na engenharia, me dá uma satisfação grande olhar isso aí, ver como essas coisas vão se desdobrar, né? Do ponto de vista econômico, político, geopolítico. Verdade, verdade. Mas há oportunidades, né? Muitas oportunidades. Realmente. Obrigado, Hudson. Grande abraço para você. Valeu, colegas. Obrigado pela oportunidade, Vila. E se cuidem aí. Tudo de bom. Satisfação conhecer. Quem pegou o contato aí do WhatsApp, do LinkedIn, fique à vontade para conversar mais. Até mais.